Meditação. Obrigado aí, deixa eu usar a mão. Está escrito: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os teus filhos me tenho provido um rei. Eu vou ler de novo. Até quando lamentarás por Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. E você dá um glória a Deus aí. Meus irmãos, quando a gente para analisar a vida do profeta Samuel, pastor Luciano, nós vamos perceber que o profeta Samuel, ele é utilizado por Deus como uma chave de transição. Samuel, ele transitou entre fins e inícios de ciclos. Samuel, ele transita entre estações que se fecham e estações que nascem. Nós percebemos isso logo no primeiro capítulo do seu livro, quando o texto revela a vida de uma mulher, o drama de Ana. E a Bíblia diz que ela tinha a madre cerrada e ela era desafiada por muitas vezes por causa dessa impossibilidade de gerar pela tua rival Penina, Igor. A gente vai perceber que esse período de esterilidade de Ana não foi porque o diabo se levantou contra ela. A Bíblia diz que o próprio Deus cerrou a madre de Ana, e com tudo isso tinha um propósito. Que propósito é esse, pastor? É que Israel também vivia uma estação muito terrível aos olhos de Deus. Israel estava vivendo uma estação de declínio espiritual e moral. Você sabe que os filhos de Ofni e Finés, filhos de Eli, o sacerdote, eles se prostituíam na porta do templo, eles roubavam da oferta do povo. Por sua vez, Eli fazia vista grossa, e a nação estava perdendo guerras, declinando de uma maneira muito intensa. Para esse período que Ana, meu amigo pastor Luciano, está estéril, essa esterilidade fala de um tempo que Ana precisa alinhar o coração dela ao coração de Deus, porque Ana está orando no templo, ela sacrifica no templo, ela oferta no templo, mas a motivação para o propósito está errado, porque é possível estar num ambiente certo, orando para o Deus certo, quem sabe às vezes até pedindo a coisa certa, mas com a motivação errada. Enquanto Ana subia para pedir aquilo que todo mundo gerava e que Penina tinha de monte, Deus estava segurando a madre de Ana, porque Deus queria alinhar o coração de Ana ao coração dele. Existem estações de esterilidade que eu passo, não porque Deus é ruim, é porque aquilo que eu estou pedindo não combina com aquilo que Deus quer me dar. Eu vou de novo. Existe um período de esterilidade na minha história que Deus não permite que eu produza ou que eu gere, não porque Deus é ruim, é porque o meu pedido não combina com aquilo que Ele quer que eu gere. Ana quer um filho, Ana quer mas Deus quer dar para Ana um sacerdote, um profeta e um juiz. Vou melhorar. Pastor Antônio, Ana quer um filho, mas Deus quer dar para Israel um profeta, sacerdote e juiz. Não sei se vai dar para você dar um glória. Ninguém na Bíblia, nenhum homem comum exerceu os três ministérios no mesmo tempo, Igor. Só Ana gerou um profeta, sacerdote e juiz. Então por que Deus está segurando, pastor? Porque a minha motivação é mostrar para os outros que eu também tenho. E se eu gero o que todo mundo gera,
eu não cumpro o propósito de Deus, e às vezes Deus vai usar a minha madre, às vezes Deus vai usar a minha vida para segurar. Enquanto tem alguém debochando, não gera. Enquanto tem alguém debochando, não entra. Enquanto tem alguém debochando, dizendo não vai. Enquanto tem alguém dizendo não produz, Deus está dizendo não produz. Não é porque o diabo se levantou, não produz porque eu estou amarrando. Porque enquanto ela não colocar, aleluia, o coração dela alinhado ao meu, ela não gera aquilo que eu quero dar para ela. Porque eu quero dar para ela não é o que todo mundo gera. O que eu quero dar para ela é um milagre exclusivo. O que eu quero dar para ela, segure na mão de dois crentes que está do teu lado, no nome de Jesus, dá uma sacudida na mão dele e diga: o que Deus quer te entregar não é comum. Diga: o que Deus quer te entregar é fora do comum. O que todo mundo gera, todo mundo tem, mas o que Deus quer fazer você produzir é algo extraordinário. Eu vou de novo, aleluia. O que Deus quer fazer você gerar não combina com aquilo que você está pedindo, porque quando você gerar teu Samuel, você vai entender porque é o período da esterilidade. Vou liberar mais uma vez. Tem gente que gerou primeiro, mas que gerou comuns, mas o que você vai gerar depois será gerado fora do comum, para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Pastor Luciano, Samuel transita nesses períodos que se encerram e períodos que se iniciam na vida de Ana, Igor. Ele é a chave de transição do período de esterilidade ao período de frutificação. Porque no capítulo 1 do livro do profeta Samuel, Ana está no templo chorando. Ana está no templo sendo mal entendida. Mas no capítulo 2, após alinhar o coração com o coração de Deus, ela vai cantar: é Ele quem dá vida, é Ele quem tira a vida, é Ele que pega o pobre no monturo e coloca assentado junto aos príncipes. Eu não sei se você vai dar glória. Aleluia. Ela diz: pastor, Ele pega a estéril e faz dar à luz a 7 filhos. Vou de novo. Ana está dizendo: Ele pega a estéril e faz dar à luz a 7 filhos. No primeiro capítulo, Igor, ela não gerou. No primeiro capítulo, ela está chorando. No primeiro capítulo, ela é vergonha. No segundo capítulo, ela está dizendo: Ele pegou a estéril e fez dar à luz a 7 filhos. Bate na mão de dois crentes que está do teu lado, no nome de Jesus, e diga: nenhuma estação é para sempre. Eu vou de novo, diga: nenhuma estação é para sempre. Quem sabe eu estou pregando para alguém que está vivendo a estação da esterilidade, mas Deus está dizendo: pode esperar, porque nenhuma estação é eterna. Alguém levantou as mãos, eu vou de novo. Nenhuma estação é eterna. Desde o Gênesis, Deus governa a história através de ciclos, tempos e estações. Aleluia. Ele criou manhã e tarde. Aleluia. Ele criou semeadura e colheita. Ele criou começo e fim. Ele disse para João na ilha de Patmos, quando revelava o Apocalipse para ele, ele disse: aleluia, eu sou início, eu sou fim, eu sou alfa, eu também sou ômega. Eu transito nessa mudança de estações. Nada permanece para sempre, a não ser o Deus que criou as estações. Existem estações que nascem e existem estações que amadurecem como uma árvore, pastor Luciano. Mas existem estações que terminam como o pôr do sol no final do dia. A verdade é que nenhuma estação dura para sempre. E eu vou de novo: nenhuma estação dura para sempre. O problema não é quando Deus encerra uma estação. O problema é quando Deus encerra uma estação e nós continuamos vivendo nela. Agarra na mão de quem está do teu lado, no nome de Jesus, e diga para ele: Deus governa as estações. Diga: não perca o time. Quando Deus sair de uma estação, não permaneça na estação que Deus saiu, porque se você permanecer na estação que Deus saiu, você não viverá o extraordinário de Deus na próxima estação. Aleluia. Ele transita entre estações. Na vida de Ana, ele transita da esterilidade para frutificação. Para Israel,
Ele sai do declínio espiritual, trazendo avivamento de novo para o povo. O povo volta a orar, o povo volta para o culto, Deus volta a guerrear em favor do povo. É no tempo do período do profeta Samuel, já na liderança, aleluia, do povo, pastor Luciano, que Deus se levanta e faz trovejar no arraial dos inimigos. É no tempo de Samuel que ele coloca uma bandeira dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Porque para Ana ele transitou da esterilidade à frutificação. Para Israel ele transitou do declínio espiritual para o avivamento. Então Samuel é uma chave de transições. Vou de novo. Samuel é uma chave de... Em Samuel ciclos se encerram, e em Samuel ciclos se iniciam. A gente vai perceber que Samuel, ao envelhecer, pastor Lohan, a Bíblia diz que os filhos de Samuel não davam testemunho como Samuel. Os anciãos se reúnem, olham para as outras nações, chamam Samuel e dizem: nós também queremos ter um rei, assim como as outras nações têm. Nós queremos um rei, alguém que vai à frente da guerra diante de nós. Igor, a Bíblia diz que essa chave de transição, que é Samuel, ele tem dificuldade em avançar para o novo, pastor Antônio, porque ao povo pedir um rei, a Bíblia diz que Samuel vai lamentar, que Samuel vai chorar. Enquanto Samuel está lamentando, chorando, porque ele está se sentindo rejeitado, a Bíblia diz que o Deus que governa as estações se manifesta para Samuel e diz: Samuel, eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Se é um rei que eles querem, se eles querem encerrar esse ciclo para começar outro, é um rei que eu vou dar. Eu guardo isso aqui, pastor Antônio, porque Samuel é o 13º juiz do período teocrático. Foi um ciclo de 350 anos aproximadamente, o povo sendo governado por Deus através dos juízes, teocracia, governo de Deus. Só que o povo agora está decidindo encerrar o ciclo do governo de Deus para passar a ser governado por homens. E sabe o que eu acho lindo aqui, meu pastor? É que Deus não vai negar o pedido do povo. Deus vai dizer: se eles querem um rei, se eles querem a monarquia, se eles querem ser governados por homens, é um rei que eu vou dar. Só que se a gente parar para analisar, Lohan, a gente vai perceber que Deus vai entregar o que o povo está pedindo. Mas antes de entregar, ele vai dizer: haverá consequências, haverá. Então você tem que ter disposição para pedir, mas também tem que ter hombridade para suportar as consequências do teu pedido. Não adianta reclamar das consequências daquilo que eu decidi viver, enquanto era Deus quem queria governar. O problema é que eu quero passar do governo de Deus e passar a ser governado pelos homens. A Bíblia diz para nós que Deus vai dizer: Samuel, enche teu chifre de azeite, porque amanhã eu lhe verei um homem de Benjamim, filho de Quis. Quando ele chegar, você derramará azeite sobre a cabeça dele, e ele será ungido a príncipe sobre Israel, sobre o meu povo. Eu guardo isso aqui, pastor Antônio, porque Deus está dizendo para Samuel o seguinte: a estação teocrática vai encerrar, mas para a estação monárquica nascer, só vai nascer a partir daquilo que você carrega. Na qualidade de profeta, Deus está dizendo: você precisa estar com azeite no vaso. É o azeite que você carrega que vai startar uma nova estação. Vou de novo. É a unção que você carrega que vai startar uma nova estação. Eu enviarei Saul até você, mas é você quem vai ungir.
É o azeite que você carrega que inaugura uma nova estação. Bate na mão de quem está do teu lado no nome de Jesus. Diga: a ordem de Deus é para que você esteja cheio, porque a unção que você carrega tem o poder de estartar novas estações para a tua vida. Alguém levantou as mãos? Eu vou de novo. O óleo que você carrega tem o poder de estartar novas estações. E se prepare, porque você não pode andar cheio, Samuel, porque tem gente que vai precisar da unção que você carrega. Vou de novo. Você não pode andar vazio, Samuel, porque qualquer momento você vai se deparar com alguém. E eu vou dizer: começa uma nova estação na vida dele, começa uma nova estação na vida dela. Você é a chave de transição que eu vou usar para a vida de alguém. Eu não sei, aleluia, quantos aqui entraram aqui desta casa na Betel e entraram aqui quebrado, numa estação ruim, numa estação, aleluia, que não era muito favorável, mas a unção que o líder dessa igreja carrega startou uma unção nova na tua vida. Tem gente que só está vivendo uma nova estação, frutificando na família por causa da unção que foi derramada através da vida do pastor. Tem gente que só está vivendo um tempo de prosperidade, já foi dito aqui, por causa da unção que foi derramada através da vida do pastor. Eu tenho um problema de ver pessoas subir monte, e eu posso falar que eu estou em casa e descendo um monte dizendo: agora sou líder, agora sou pastor. Não, Deus sempre usou alguém para estartar estações na vida do outro. Tem gente que sobe e desce e já abre igreja, já abre templo dizendo: eu fui ungido lá, Deus falou comigo lá. Não tinha testemunha, não tinha ninguém observando, não tinha um líder transferindo a unção. Não, Deus está dizendo: antes da estação de Saul nascer, primeiro Saul tem que passar, aleluia, por debaixo da unção de Samuel. Bate na mão de dois crentes que está do teu lado, em nome de Jesus. Diga: a unção que você respeita é a unção que você atrai. Já foi dito aqui, eu estou com o meu pastor. A unção que você honra é a unção que você atrai. A vida de Saul só vai mudar por causa da unção que Samuel carrega. A vida de alguém só vai mudar por causa da unção que você carrega. Então a ordem imperativa para alguns Samuels que entraram aqui, porque você é a transição, o chave de transição na vida de alguém que Deus vai usar. A ordem imperativa é: o teu chifre tem que estar cheio, o teu vaso tem que estar cheio. Vou de novo: o teu vaso tem que estar cheio, porque a qualquer momento chega um Saul na tua história e você vai virar a chave dele através da unção que você carrega. Eu lembro, pastor Antônio, que eu estava perdido numa casa sem porta, sem janela, sem rede elétrica. Eu já falei isso aqui de outra vez, mendigando aproximadamente, quase um mendigo, aleluia, Igor. E eu lembro que alguém me levantou. Eu lembro de um pastor lá no Magaça, pastor Marcelo, que dirige um centro de recuperação. Quando eu olhei para aquele homem pregando, aleluia, organizando aquele movimento todo, pastor, a unção que ele carrega ativou em mim uma nova estação. A estação da escassez ficou para trás, a estação da humilhação ficou para trás, a estação do vício ficou para trás, e um ministério nasceu através da unção que aquele homem carregava. Bate na mão de dois crentes que está do teu lado e diga: a ordem imperativa é que você não pode andar vazio. A qualquer momento Deus pode te apontar um Saul e você mudar a estação da vida de alguém de uma vez por todas. Será que eu estou pregando para alguém que Deus quer usar como chave? Eu estou sentindo a glória dele aqui, Igor. Deus vai levantar você para mudar a estação de alguém. A tua casa precisa de você cheio, a tua família precisa de você cheio, a tua vizinhança precisa de você cheio, a tua igreja precisa de você cheio, o Rio de Janeiro precisa de você cheio, porque através da unção que você carrega, estações serão. Tem dois crentes para levantar as duas mãos e receber essa graça que está descendo no nosso meio. Aproveite e enche o teu vaso. A estação Saul nasce após da unção que Samuel carrega, é liberada sobre a cabeça dele, pastor. A partir daí
Samuel vai se sentir responsável por Saul. Samuel é líder. Samuel é liderança. Samuel é crente. Samuel é homem de Deus. Mas a gente vai perceber, e você conhece a história, que Saul vai começar muito bem nos 2 primeiros anos. Só que Saul foi ungido para governo, para liderança, para ir diante do povo na guerra. A função sacerdotal continua com Samuel. Saul carrega uma unção, pastor, que o próprio Deus mandou Samuel derramar sobre a cabeça dele. Mas a unção tem limite. Saul, tu pode ir só até aqui. Aí a Bíblia diz, pastor Antônio, que numa guerra Samuel disse: deixa que o sacrifício é comigo. Daqui a tantos dias eu vou aí sacrificar. O problema da geração Saul, da estação Saul, é a ansiedade. Ela é embaraçante, porque Saul está vendo o povo indo embora. Saul está vendo o povo ficar chateado. E para impressionar o povo, Saul vai romper limites que Deus estabeleceu. Ele foi chamado para liderar, Igor. Ele não foi chamado para sacrificar. Guerra é com Saul, liderança é com Saul, sacrifício é com Samuel. Qual é o conselho de Deus para nós? Não coloque a mão onde Deus não ordenou. Ela é embaraçante, o problema é que a minha ansiedade me faz esquecer daquilo que eu fui ungido. A gente precisa entender que o reino funciona como corpo, como Paulo disse. Onde a mão não faz o papel do pé, o pé não faz o papel da mão, cada um faz o teu papel. E como uma engrenagem, o reino vai avançando e todos vão sendo beneficiados. Quem está pregando não é melhor do que quem está tocando. Quem está tocando não é melhor do que quem está cantando. Quem está cantando não é melhor do que quem está adorando. Quem está adorando não é melhor do que quem está intercedendo. Cada um exercendo a sua função. E o reino avança. Qual é o problema, pastor? O problema é que eu deixo a ansiedade falar mais alto. Eu coloco a mão onde Deus não mandou. E todas as vezes na história que Deus colocou a mão onde Deus não mandou, o homem foi fadado à queda, ao declínio. Deus planta o jardim, e a Bíblia diz que tudo que Deus havia feito era bom. Ele coloca Adão no jardim e ordena. Ele dá uma ordem e não é um pedido. Qual é a ordem? Usufrua de tudo que tem no jardim. Coma de tudo, de todos os frutos, de todas as árvores. Só que Deus é um Deus que estabelece limites. Deus não precisava botar a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio. Deus colocou e disse: tu tem a obrigação, e não é um pedido. Governa, não seja governado. Tudo que eu fiz é bom, e é você que tem autoridade para governar o que é bom. E a ordem é: usufrua de tudo que eu plantei, só não toca na árvore do meio, do conhecimento do bem e do mal. E por que Adão vai romper limites? Porque ele desobedeceu, Igor. Porque se eu desobedeço a ordem de Deus, eu abro espaço para desejar o que Deus falou que não é para que eu usufrua. Porque se Adão e Eva tivessem desfrutado de tudo que Deus ordenou, não haveria espaço para curiosidade da árvore que Deus havia colocado o limite. Olha para quem está do teu lado e diga: você não precisa ter o que Deus não te entregou. Você só precisa se contentar. Você precisa de contentamento, porque tudo que Ele te entregou é bom.
E se você usufruir de tudo que Ele te entregou, você não vai abrir espaço para desejar aquilo que Ele não te... Aleluia. Saul sacrifica rejeitando a palavra de Deus. A Bíblia diz que Samuel aconselha, Samuel intercede, Samuel é líder. Samuel se sente responsável pela estação Saul. Só que a estação Saul começou a dar errado, pastor Luciano. Uma nova oportunidade aparece, Deus dá uma ordem e diz: Samuel, fala para Saul entrar em Amaleque e matar todos os amalequitas, os animais, dos mais novos aos anciões. Não é para deixar nada vivo, é para exterminar tudo. É a graça dizendo: eu estou te dando mais uma oportunidade. Eu sei que você errou na primeira, mas eu te dou a segunda, porque eu sou o Deus da segunda oportunidade. Aí a Bíblia diz que Saul entra em Amaleque, e o texto diz: extermina tudo que é desprezível, mas o que pode lhe trazer benefício, ele preserva. Ele preserva o rei Agag, ele preserva os bois, ele preserva as ovelhas. Enquanto ele está desobedecendo, preservando o que Deus mandou matar, Deus está dizendo para Samuel: está lá Saul rejeitando a minha palavra de novo. A estação Saul é uma estação complicada, uma estação que traumatiza, é uma estação que decepciona, porque a Bíblia diz que Samuel vai se apresentar para Saul, e quando ele se apresenta para Saul, pastor Luciano, por inferência bíblica, a gente percebe que Saul está querendo passar pano, querendo encobrir que ele deixou vivo o que Deus mandou matar. Ele diz: eu obedeci a sua ordem. Só que Saul não tem personalidade ou hombridade para confessar. Era para estar morto, mas está vivo. Vou de novo. Saul não tem hombridade para confessar: Deus mandou matar, mas eu preservei. O fato é que se ele não confessa, o que ele preservou denuncia. Pastor Luciano, não é melhor sentar no gabinete? Não é melhor se aconselhar? Não é melhor confessar? Porque o problema nunca foi errar. O problema é tentar encobrir o erro. A Bíblia diz que aquele que confessa e larga alcança a misericórdia. Bate na mão de dois crentes aí, diga: dá tempo de marcar o gabinete ainda. Diga: aproveita a oportunidade que Deus está te dando e executa o que Ele mandou você executar. Diga: não preserve o que era elebaraia. Eu vou de novo, diga: não preserve o que Deus mandou matar. Mate o que Deus mandou. Pastor Antônio, a gente percebe que quase todos os dias tem um escândalo gospel na internet, nas redes. Igor, e porque quase todos os dias tem um escândalo gospel? Se a gente parar para analisar, são os bois, aleluia, que estão mugindo. É o balido das ovelhas. É que tem gente que está preservando o que era para estar morto e quer continuar liderando. Tem gente preservando o que era para estar morto e continuar pregando. Tem gente preservando o que era para estar morto e continuar cantando. Tem gente preservando o que era para estar morto e continuar exercendo. E Deus está dizendo: tu está mais preocupado em exercer a função do que ter uma vida íntegra comigo. E se você não tem disponibilidade de confessar, o que você preservou vai te denunciar. É melhor chegar no gabinete e conversar e expor o teu problema do que ser exposto por aquilo que você preservou. Vou de novo. O Espírito Santo falou comigo que eu libero. Deus está te dando autoridade para você executar aquilo que Ele mandou. Não preserve em vida o que é para estar morto. Enquanto você mata o que Deus mandou, tu está dizendo para Ele: eu estou disposto a te obedecer, independente do momento que seja. E por quê? A gente vai perceber que Saul é um rei que declinou, ou uma estação que deu errado, porque Saul decidiu errar. Igor, o líder orou, o líder aconselhou. Pastor Luciano, o que Saul não matou foi Samuel. Quem se disponibilizou
para matar. O líder ama tanto o liderado que assumiu até a responsabilidade de fazer do que era para o liderado fazer, pastor Luciano. Aí a Bíblia diz que na conversa Samuel vai se retirar. E quando Samuel vai se retirar, Saul agarra na orla e diz: vá comigo sacrificar para que o povo veja. Porque se o povo te ver comigo, eu ficarei bem na foto. Qual é o problema da estação Saul? A estação Saul está mais preocupada em ficar bem aos olhos do povo do que estar bem com Deus. A estação Saul tem medo da rejeição do povo. A estação Saul tem medo do abandono do povo. Para Saul é melhor estar com o povo do que estar com Deus. O problema da estação Saul é que tem medo de cancelamento. Saul está mais preocupado com curtidas, compartilhamentos, com visualizações, do que uma vida com Deus. Saul está mais preocupado em continuar exercendo o cargo, sentado no trono, com a coroa na cabeça, do que uma vida com Deus. Só que quando ele agarra nas vestes de Samuel, as vestes de Samuel se rasga. E pega isso aqui. A Bíblia diz que Samuel vira para ele, pastor, e diz: assim como as minhas vestes se rasgaram, o seu reinado foi rasgado sobre Israel. Vou de novo. Assim como minhas vestes se rasgaram, o teu reinado foi rasgado sobre. Olha o que o profeta vai dizer, Igor. Deus vai levantar alguém melhor do que você. Vou de novo. Deus vai levantar alguém melhor. Porque se você não está disponível para obedecer às ordens, Deus levanta alguém que está. Pastor Luciano, é o profeta Samuel que está liberando essa palavra no capítulo 15 do primeiro livro de Samuel. É ele quem está trazendo essa revelação. E na boca do mesmo ele está dizendo: a estação Saul acabou aqui. A estação Saul terminou aqui. Deus está fechando, Lohan, essa estação de trauma. Deus está fechando essa estação de decepção. Deus está terminando esta estação de dor. E aí? Uma nova estação está nascendo. E a nova estação vai ser melhor. Bate na mão de dois crentes, por favor. Eu disse que nenhuma estação é para sempre. Bate na mão de dois crentes e diga: Deus está encerrando a estação de dor. Diga: Deus está encerrando a estação de traumas. Diga: Deus está encerrando essa estação de decepções. E tem uma nova estação nascendo. E para quem está de mão levantada, a nova estação vai ser melhor do que essa que Deus está encerrando agora. Alguém está de mão lá embaixo, levantando as mãos. Eu vou de novo. A próxima estação vai ser melhor do que a primeira. Alguém está passando e olhando. Aleluia, não tem recurso para a construção do templo. O primeiro templo foi melhor. O primeiro templo foi mais bonito. O primeiro templo teve mais glória. Deus usa a boca do profeta para dizer: a glória da última casa será maior do que da primeira. Ai, meu corpo está todo arrepiado. A igreja eu vim pregar para alguém que quem sabe está vivendo uma estação Saul, uma estação de trauma, uma estação de dor, uma estação de decepção. A boa notícia nessa noite no culto de libertação é essa estação está sendo fechada. Uma nova estação está nascendo. E para essa nova estação a palavra do profeta é: vai ser melhor, vai ser melhor, vai ser melhor. Enxuga as tuas lágrimas. Tem uma nova estação nascendo. Calamandorominaia, levanta a tua cabeça. Tem uma nova estação nascendo. Sacode a poeira. Tem uma nova estação nascendo. Eu vim pregar para alguém que entrou aqui. Aleluia. O choro não é para sempre, não. Aleluia. O sábio Salomão escreveu dizendo: existe um propósito
poderoso para todo tempo debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher o que se plantou, há tempo de chorar, mas também há tempo de sorrir. Alguém está de mão levantada? Davi vai escrever no Salmo 30: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Nada é para sempre, nenhuma dor é eterna. Nada é para sempre, nenhuma estação dura para sempre, não. Alguém vai dizer, aleluia, Ló amaldiçoa teu Deus e morre. Amaldiçoa não. Eu sei que hoje está complicado, só tem lixo, só tem um caco de telha para aliviar a minha dor. Eu sei que a estação que eu estou passando foi complicado. Perdi filhos, perdi bens, perdi amigos, perdi saúde, mas eu tenho uma certeza qual, Jó? Eu sei que o meu Redentor vive e que de certo ele se colocará de pé sobre. Alguém está de mão levantada? Eu vou liberar mais uma vez. Está chegando o tempo de sorrir, está chegando o tempo de florescer, está chegando o tempo de prosperar. Jominaia, tem 2 crentes comigo aí? Eu vim profetizar, pastor Antônio, que essa estação se fechou. Aleminaia, Deus está colocando o ponto final dela, porque uma nova estação está nascendo. Se prepare, o inverno já passou, está chegando a hora de colheita, está chegando a hora de colheita, está chegando a hora. Samuel é muito bom para transitar nas estações dos outros, mas quando chegou o tempo da estação dele mudar, pastor Luciano, Samuel vai ter dificuldade. Eu sou muito bom para ativar novas estações na vida de alguém. Eu sou muito bom para apontar destino para os outros, mas eu tenho dificuldade de me desprender das estações passadas. Quebre a sanda, e a sanderebaia, Kelemina subia, Igor. A revelação foi para Samuel falar para Saul, pastor. É Saul que está dizendo, ou é Samuel que está dizendo: essa estação fechou, Saul, acabou para tu. Começa uma nova estação, e quem Deus está trazendo será melhor do que você. Isso no capítulo 15, mas no capítulo 16 está Samuel paralisado, está Samuel parado, está Samuel estagnado. A ordem é: Samuel, tu não pode andar vazio, porque a unção que você carrega estarta novas. Vou de novo. A unção que você carrega estarta novas. Só que Samuel está tão preso. Eu não sei você, mas eu tenho dificuldade de vir uma estação que deu errado. Eu tenho essa dificuldade. Eu quero insistir naquela estação até ela dar certo, pastor. Mas o que mexe com a minha cabeça aqui é que Samuel continua um homem de Deus. Samuel continua crente. Essa estação não deu errado por causa de Samuel. Essa estação deu errado por causa de Saul. Samuel orou, aconselhou, assumiu responsabilidades, mas foi decisão de Saul errar. Foi decisão de Saul dar errado. E qual é o problema? O problema é que eu quero carregar nos meus ombros a responsabilidade do erro de alguém. Não, eu vou de novo. O problema é que eu quero carregar nos meus ombros a responsabilidade do erro dos outros. Já orou, já aconselhou, já conversou, já assumiu responsabilidade. Quem é líder sabe do que eu estou falando. Deus me trouxe aqui para falar uma palavra para alguém aqui. A culpa de Saul dar errado não é tua.
Você não tem culpa das decisões erradas de Saul. Vou de novo. Você não tem culpa das decisões erradas de Saul. Saul não considerou você quando decidiu errar. Você foi misericordioso, você aconselhou, você deu oportunidade. Mas eu aprendi uma coisa e aprendi vivendo isso. Eu sei do que eu estou falando, eu tenho lugar de fala nisso. Igor, aleluia. Não adianta querer Samuel, ou não adianta Samuel querer que Saul dê certo, se Saul já decidiu dar errado. Bate na mão de 2 crentes aí, por favor, e diga: se livra dessa responsabilidade, porque você já aconselhou. O que você tinha que fazer, você já fez. Não dá para você mudar Saul se Saul não decidiu mudar. Se Deus encerrou esse ciclo, não é você quem vai consertar as coisas. Se Deus encerrou esse ciclo, não é você quem vai melhorar as coisas. O problema é que Samuel está emocionalmente preso em Saul, preso na estação Saul. Aí Deus está olhando para Samuel e está vendo Samuel lamentando, está vendo Samuel chorando. E o problema não é ter sentimento pela estação Saul, até porque nós somos dotados de sentimentos, nós somos cognitivos. Nós apegamos em algumas coisas, e o luto é saudável dentro do teu tempo. O que eu não posso deixar é o luto virar uma escravidão. Eu não posso me tornar escravo do luto. A pergunta de Deus é essa, e a gente vai perceber que não é Deus minimizando a dor de Samuel, não. Deus, ele respeita a dor de Samuel. Só que olha a pergunta de Deus para Samuel: até quando vai lamentar? Deus não disse: para de lamentar. Deus não disse: não era para lamentar. Deus disse: até quando? Porque eu até respeito a tua dor, eu até respeito o teu luto, mas você vai ficar nesse luto até quando? Você vai ficar preso ao passado até quando? Vai ficar preso nessa estação que deu errado até quando? Sabe por que você não está vivendo coisas extraordinárias em Deus? Eu vim pregar. É porque você decidiu viver o luto do passado. Você não consegue se desprender desse Saul. Pastor Luciano, e às vezes Deus tem que descer para nos confrontar, para nos dar um saculejo e dizer: vai ficar até quando preso numa estação que eu já encerrei? Sabe qual é o maior fracasso do homem? É insistir no que Deus já abandonou. Deus já se moveu, e a gente está preso no que ficou no passado. E ficar preso no que ficou no passado, Lohan, me faz é perder a responsabilidade no presente. Porque o fato de estar decepcionado, o pastor, com Saul, faz com que ele não faça manutenção espiritual. É homem de Deus. O pastor Antônio falou aqui: libertação muitas das vezes é diretamente para quem já está aqui. É homem de Deus, é crente, não falta um culto, mas está agarrado numa estação que já era para ter soltado há muito tempo. Deus vai perguntar: Samuel, vai ficar preso no que eu já encerrei até quando? O fato de você ficar preso nesse passado está te fazendo relaxar no presente, porque o teu vaso está vazio. E a ordem é vaso cheio, porque através do óleo que você carrega, novas estações serão estartadas. Pastor Luciano, a pergunta é essa aqui: vai ficar preso no passado até quando? E a ordem é: enche teu chifre de azeite presente. Enche o teu chifre. Enche o teu chifre. Bate na mão de quem está do teu lado e diga: a ordem de Deus é preparação no presente. Diga: abra mão do passado, se prepare no presente. Você não pode estar despreparado no presente por causa de um passado de frustração.
É por isso que Paulo disse aos Filipenses no capítulo 3, no verso 13: irmãos, eu não julgo ter chegado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão adiante de mim. Eu não posso deixar que a estação Saul me paralise. Eu vim pregar para alguém nessa noite aqui, pastor Luciano. Deus está dando uma ordem imperativa, e a ordem é essa: enche o teu chifre de azeite. Vou de novo: enche o teu chifre de azeite. Você parou de orar por causa da estação Saul, você parou de ler por causa da estação Saul, você parou de jejuar por causa da estação Saul, e quem sabe a gente vive a estação Saul, que já não se prepara mais, que não quer mais ter uma intimidade com Deus. Deus está dizendo: Samuel, é tempo de preparo. Não dá para viver um futuro extraordinário se você não se prepara no presente. Alguém está de mão levantada? Tem uma frase que eu gosto, pastor Antônio: é melhor estar preparado e não ter a oportunidade do que ter a oportunidade e não estar preparado. Vou de novo: bate na mão de dois crentes, diga: se prepare no presente. Diga: rompa com o passado. Aproveita que tem um óleo sendo derramado na Betel e fala: Elemina e a Sanjoromina, enche teu chifre de azeite, Samuel, enche o teu chifre de azeite. Se prepara, porque eu já estou no teu futuro. Enche teu chifre de azeite e vem. Enche teu chifre de azeite e vem. Eu já fui na tua frente, já estou em Belém te esperando. Sabe qual é o teu problema, Samuel? É que tu está aleluia, tu estás em Ramá, preso em Gibeá. Tu está com a cabeça em Gibeá, terra de Saul, enquanto tu está preso no Saul que deu errado. Eu já estou em Belém escolhendo um Davi que vai dar certo. Alguém levantou as mãos? Eu vou de novo. Enquanto tu tá com a cabeça em Ramá, eu já fui para Belém. Enche teu chifre e vem, porque se for para vir, não vem de qualquer maneira. Se for para vir, vem preparado, porque o que está te esperando é extraordinário. Alguém está de mão levantada? Eu vou de novo. Só é possível, pastor Luciano, eu convidar a vir se eu já estou no ambiente. Um dos atributos de Deus, Igor, é a onipresença. O mesmo Deus que está falando em Ramá com Samuel já está na casa de Jessé, dizendo: pode vir, porque eu já fui na tua frente. Pode vir, porque eu já fui na tua frente. Bate na mão de dois crentes e diga: Deus já foi na tua frente. Diga para ele, diga: Deus já foi na tua frente. E se ele foi na tua frente, não tem como dar errado. Não tem porta que permanece fechada. Se ele foi na tua frente, não tem homens que te impedem de chegar. Se ele foi na tua frente, não tem juiz da Suprema Corte, não tem cadeira presidencial que vai impedir você de avançar. Por que, pastor? Porque se Deus foi na tua frente, ele disse para Ciro: eu consertarei os caminhos tortuosos. Eu vou estourar portões de bronze, eu vou romper ferrolhos de ferro e vou te revelar tesouros escondidos e riquezas encobertas. Está com duas mãos levantadas? Eu vou de novo. Deus já foi na tua frente. Qual é o problema? Tu está muito preso sentimentalmente no passado, mas Deus disse na boca do profeta Isaías: não considereis as coisas antigas, nem vos lembreis das velhas. Eis que faço uma coisa nova. Ela paraia, dominação da calada. Eu não sei se tu está sentindo a mesma coisa do que eu, mas agora eu vou como profeta. Eu estou tendo uma visão aqui, Lohan. Eu vejo um azeite sendo derramado na Betel, um azeite novo, um azeite fresco. Eu sinto o cheiro desse azeite no altar. Quem tem vaso, aproveita para encher. Quem tem vaso, aproveita para ser renovado. Deus está te esperando no futuro.
Tem gente lamentando por amizades que se foram. Tem gente lamentando por ministério que não deu certo. Tem gente lamentando por empresas que faliram. Deus está dizendo: se prepara no presente, esquece o passado, eu já estou no teu futuro. Vou de novo: esquece o passado, se prepara no presente, eu já estou no teu futuro. Rompa com o passado e vem. Termino. Até quando vai ficar sofrendo por Saul, se eu já encerrei esse ciclo? Tu é muito bom para aconselhar, Samuel. Tu é muito bom para estartar ciclos na vida das pessoas. Mas é hora de você romper para viver novas estações. Não é porque Saul deu errado que vai dar errado sempre. Vem na casa de Jessé. Lohan, olha isso aqui. Vem na casa de Jessé, porque entre os filhos de Jessé eu já providenciei. Pastor Antônio, é a última. Eu entrego o microfone. Olha o que Deus está falando, pastor Luciano. Vem na casa do Jessé, porque eu já providenciei. Deus não disse vou fazer. Deus não disse estou escolhendo. Deus não disse vou escolher. Deus disse para essa nova estação dar certo, eu já provi, eu já escolhi, eu já fiz. Segure na mão desse crente que está do teu lado, por favor, diga: ele já preparou. Diga: está tudo pronto. Diga: está tudo preparado. Diga: nessa nova estação se prepare, porque para cada Saul que deu errado, Deus está levantando um Davi que vai dar certo. A estação Davi é a estação do sucesso. A estação Davi é a estação da prosperidade. A estação Davi é a estação que vai dar certo, pastor Luciano. Por quê? Porque Davi é alguém que não se preocupa com o povo. Davi é alguém que está preocupado em manter relacionamento com Deus. Aleluia. Davi errou, pastor, errou, mas Deus testemunhou dizendo: achei Davi o meu servo, segundo o meu coração. E por que Davi dá certo, pastor? Porque Davi, quando erra, não encobre. Ele tira de mim o trono, tira de mim a coroa, tira de mim a liderança, só não tira de mim o teu espírito. Vai levantar as mãos. O trono de Saul acaba, o trono de Saul passa, o trono de Saul termina. A estação Saul, aleluia, é exterminada, mas a estação Davi, aleluia, Isaías vai profetizar dizendo no capítulo 9, a partir do verso 3: porque um menino nos nasceu, um príncipe se nos deu, o nome dele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. A ele será entregue o trono de... vou de novo. A ele será entregue o trono de Davi, o qual será eterno. Tem duas mãos para levantar? Então se levanta, Samuel, pega o teu chifre de azeite e avança para esse futuro, porque a partir de agora o teu futuro vai dar certo, porque eu já preparei o teu futuro, eu já providenciei para o teu futuro. Posso liberar? Paulo vai escrever na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 9: as coisas que o olho não viu, ouvido não ouviu e que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado. Vou de novo. Paulo não disse que Deus ia preparar, Paulo disse preparado, está pronto. E o que está pronto, pastor, nessa estação? Meu olho não viu, meu ouvido não ouviu, não chegou no meu coração, mas Deus já fez. Vou de novo, Deus já fez. Vou de novo, Deus já fez. Vou de novo, Deus já fez. A tua casa prosperando está pronto, o teu ministério voando está pronto, essa empresa multiplicando está pronto, essa saúde restaurada no mundo espiritual Deus já preparou, está tudo preparado. Jesus
disse: aqueles que estiverem à destra do rei, ele vai dizer: entra e toma por herança. O que é, Jesus? O que já está preparado desde a fundação do mundo. Tem duas mãos para levantar. Enquanto eu estou pregando aqui, eu não sei se você acredita nisso, tem correntes arrebentando agora. Enquanto eu estou pregando aqui, tem cadeados sendo abertos agora. Essa estação que deu errado não vai te neutralizar. Levanta, Samuel. Tem um novo tempo chegando para tua casa. Tem um novo tempo chegando para os teus sentimentos. Eu sei que tu foi maltratado. Eu sei, aleluia, que tu foi decepcionado. Eu sei que tu foi traumatizada. Mas larga isso para trás. Avança, porque tem uma nova estação te esperando. Tem 10 segundos de glória. Se tiver, levanta as tuas duas mãos. Chuminaia, Calabaracomina, Imina Sumina, Calamandoromina, Santa Calabria. Eu sinto a glória de Deus aqui. Se você está comigo, abre a tua boca em 10 segundos. Entrega o melhor que você trouxe para Ele. Portas estão se abrindo aqui. Renovo de Deus está descendo na Betel. Aleluia! Pastor Luciano, o tempo da colheita está chegando. Viveremos um ciclo que nunca vivemos, aleluia, antes. O novo tempo está. Vai, 10 segundos, eu conto 10, 9, 8. Se eu fosse você, eu abria a tua boca para adorar. 7, terra, mandoromina, calabaracomina. 6, o tempo da lágrima se foi. É tempo de sorrir. Aleluia. O tempo dos traumas passaram. Chegou o tempo da mudança. Chegou o tempo da frutificação. Chegou o tempo da prosperidade. 4, levanta tuas duas mãos, vai. 3, abre a tua boca e enche essa casa de glória. 2, 1, aleluia. Onde foi vergonha, haverá dupla honra. Quem olhar para tua família nesse novo ciclo não vai reconhecer a estação Saul. Quem olhar para o teu ministério nesse novo ciclo não vai reconhecer a estação Saul. Quem olhar para a tua alegria, para o sorriso no teu rosto nesse novo ciclo não vai reconhecer a estação Saul. Por quê, pastor? Porque está nascendo a estação Davi. A nova estação está nascendo. Vai ficar preso até quando, Samuel? Se posiciona no presente e vem. Eu já estou te esperando como estação nova. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, não sei. Quem sabe você está muito saudosista, né? Eu aprendi que o passado só pode servir para mim como referência. É por isso que no carro o para-brisa é maior do que o retrovisor. O retrovisor é só para eu olhar e ter referência do que eu passei, para evitar acidentes no futuro. Mas o para-brisa é que aponta o meu destino. Eu vim pregar para alguém aqui, eu não tenho dúvida, que precisa se libertar desse passado. Se você nessa noite entende que o Espírito Santo está falando contigo, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Tem alguém nessa noite? Pastor, eu quero tomar um posicionamento hoje. Eu preciso viver essa nova estação. Preciso romper. Tem alguém nessa noite? Se tiver, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero recomeçar, eu quero dar um pontapé inicial para um novo tempo. Tem alguém? Tem alguém que quer voltar para Jesus aqui hoje? Que Deus possa lhe dar uma nova oportunidade. Você pode aplaudir a Jesus?
Eu agradeço a oportunidade.